Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado no YouTube da Universidade de Vassouras. A gente está começando mais um Direto do Campus meio diferente, especial. A gente está aqui na Biblioteca Central do Campus Vassouras, dentro de um evento da 12ª Jornada Severino Sombra. Está começando hoje, tem muita coisa acontecendo no campus, todos os cursos se movimentando. É um momento importante para a comunidade acadêmica da Univassouras e a gente está aqui junto com o NEAB, professora Márcia Sena, coordenadora do NEAB, o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena da Universidade de Vassouras, o NEAB em ação e lançando hoje o projeto Bate-Papo com o Autor. A gente vai conversar hoje, vai ter muito prazer estar conversando com um jovem historiador, 31 anos, mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, professor Vitor Hugo Monteiro Franco. Ele lançou a sua tese de mestrado, virou livro, está ali na mão da professora Márcia Sena, Escravos da Religião, Família, Comunidade na Fazenda São Bento de Iguaçu, Recôncavo do Rio de Janeiro, século XIX. A fazenda pegava boa parte da Baixada Fluminense. Isso mesmo. O Vitor Hugo é um torcedor do Botafogo, nascido em Duque de Caxias. Eu nasci em Botafogo. Nasceu em Botafogo? Já era predestinado. Já era predestinado. Né? Dizem que é o Botafogo que escolhe, né? Então, o professor Vitor Hugo cresceu, então, em Duque de Caxias. E essa fazenda, São Bento de Iguaçu, era a fazenda que pegava boa parte da Baixada Fluminense. Tem a Nova Iguaçu, a antiga, a Grande Iguaçu, pegava, inclusive, o atual município de Duque de Caxias. Então, ele faz essa pesquisa, faz esse trabalho em cima da sua origem, ele é da Baixada Fluminense, e a gente começa... vamos trazer para o público que está acompanhando a gente, o pessoal que está aqui, o pessoal que vai estar acompanhando a gente no YouTube, escravos da religião. O que significa o termo escravos da religião? Para a gente começar a conversa, né, professor? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é um grande orgulho estar aqui conversando sobre o livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu já estudo esse tema já há bastante tempo, né, desde a graduação. E eu lembro quando eu comecei a fazer iniciação científica, idos de 2016, 2017, que eu comecei a ter contato com as fontes, né, da Fazenda do Iguaçu, que hoje fica entre Duque de Caxias e Belford Roxo. Eu comecei a trabalhar com os livros de batismo, casamento e óbito dessa fazenda, né? Assim, cada fazenda da Ordem de São Bento tinha uma capela e aonde os monges eles batizavam, casavam os escravizados, né? Até porque uma das ideias da escravidão base, né, é a conversão dos escravizados ao cristianismo. Então, cada fazenda tinha sua própria capela e essa capela era a capela justamente de Nossa Senhora do Rosário. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo esse livro, né, eu verifiquei que, ao lado do nome dos escravizados que eram batizados ou casados na capela, vinha João, escravo da religião, Maria, escrava da religião. E eu fiquei me perguntando o que significava isso, né? Esse foi o grande chamariz assim, inicial da minha pesquisa, tentar entender o que é esse termo escravo da religião. Então, eu fui pesquisar nos dicionários de época também, para tentar entender o termo religião. E aí, eu encontrei que religião, dentre os vários significados da palavra, tinha propriedades de ordens religiosas. Então, carmelitas, jesuítas, beneditinos, se dizia da religião. Então, uma fazenda da religião, uma casa da religião, e também tinha os escravos da religião. Então, um termo que aparece nas fontes, e é um termo que significa que aquelas pessoas eram de propriedade de uma ordem religiosa. Nesse caso, a Ordem de São Bento. Então, escravo da religião, que para nós parece um termo um pouco estranho, né? Porque como é que vai ser escravo da religião? Mas para a época o significado é esse, né? O escravo de uma ordem religiosa.
Ao invés dele ser escravo de um barão, como eram boa parte dos escravizados aqui nesse pedaço de Uhum. Rio de Janeiro, aqui no Vale do Paraíba, né, aqui em Vassouras, eles eram escravos então de uma ordem religiosa. Isso mesmo. Eu queria que você falasse para a gente, professor, o que isso fazia com que a vida desse cidadão fosse diferente de um escravo aqui de uma fazenda do café, por exemplo? Qual era a principal diferença na sua visão com esse trabalho, com essa pesquisa? É, eu gostaria de falar o que que eles são parecidos, né? Porque geralmente, quando a gente imagina uma escravidão numa fazenda da Igreja Católica, né, o que as pessoas pensam é que é uma escravidão amena, uma escravidão tranquila, né? Onde não vai ter violência, onde não vai ter punições, mas pelo contrário, o que eu verifiquei foram punições severas, foram castigos físicos, perseguições. Então, o que é parecido entre as fazendas de um barão aqui do Vale do Paraíba e de uma fazenda na Baixada Fluminense é a violência. Então, isso é o que nivela todas essas experiências. Até para se converter, né? Até para se converter, principalmente para se converter. Mas o que eles são diferentes, né? Eu acho que a gente pode pensar que um escravizado daqui de Vassouras, ele seria propriedade de um fazendeiro, né? Isso parece trivial, mas não é, porque o escravo da religião não era escravo de um monge, mas escravo da corporação, escravo da ordem. Então, isso faz uma diferença enorme, porque, por exemplo, se um barão falece, esses escravizados, enquanto propriedade desse barão, eles vão ser depois divididos, né, entre os, como se diz, os herdeiros, né? Então, muitas das vezes tinha separações de família e tudo mais. Agora, quando você é um escravo da religião e da ordem religiosa, independente se o monge falecer, você vai continuar ali, né? Então, essa divisão da propriedade, ela não vai acontecer. Então, a perenidade da propriedade é muito maior. Por isso também, isso explica por que essas fazendas tinham tantos escravizados. Porque um barão pode ter, sei lá, 100 escravizados, pegando ali por baixo, né? Aí quando ele falece, todo o espólio dele vai ser dividido entre os filhos, com a esposa, e aí vai uma parte para um lado, uma parte para o outro. Agora, os escravos de uma ordem religiosa, eles permanecem naquela propriedade. E aí você vai ver fazendas como a de Iguaçu, que vai ter 130 escravizados, 120 escravizados, e sempre manter esse número. E aí você vai ter fazenda de Campos, que aí é uma fazenda voltada para a produção de cana-de-açúcar, aguardente e tudo mais, que vai ter 700 escravizados. A fazenda de Camorim, Vargem Grande, Vargem Pequena, da zona oeste do Rio, 300 escravizados. Então, são propriedades grandes e isso ajuda a explicar porque essa propriedade permanece ali como propriedade da ordem, né? Então, isso eu acho que é um ponto que diferencia a experiência desses escravizados, né? Nessa fazenda que o professor pesquisou, nessa fazenda lá na Baixada, qual era o trabalho? A fazenda tinha produção? Qual era o trabalho desses escravizados? O que eles eram obrigados a fazer nessa fazenda? Então, acho que o primeiro capítulo do livro eu tento trazer esse panorama de como que era o cenário do Recôncavo naquela época e como que a fazenda também vai se construindo nessa região. E aí é uma fazenda antiquíssima, né? Os beneditinos começam a ocupar essa região no século XVI ainda. É a primeira fazenda dos beneditinos nas Américas, né? E inicialmente era voltada para a produção de cana-de-açúcar. Então, essa fazenda do Iguaçu inicialmente era um grande engenho, sendo que eles vão perceber com o tempo que a região não era muito propícia para a produção de cana-de-açúcar. E aí eles já vão estar com uma outra fazenda, da Vargem Pequena e Camorim, na zona oeste do Rio de Janeiro, que aí é muito melhor para você produzir aguardente e açúcar. E aí eles transferem todo o maquinário da fazenda do Iguaçu para lá, em meados do século XVII.
E aí tem um período ali do século XVII, do século XVIII, em que a fazenda é mais voltada para o gado, né? Mas o século XIX, e aí é o período que eu trabalho mais no livro, ela se torna uma olaria. Uma olaria onde se produz telhas e tijolos, né? Então, mas por que produzir telhas e tijolos também nessa região? É uma região muito propícia para a produção de cerâmica, muito por conta dos rios. A fazenda é cortada por dois rios importantes, o Rio Iguaçu, que dá nome à região, e a fazenda, e o Rio Sarapuí, é um entroncamento desses dois rios. E dali se tirava o material para produzir telhas e tijolos. Mas essa produção é muito vinculada à expansão da Ordem de São Bento na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Mosteiro de São Bento ele fica na cidade. Então, se você pensa aquele Porto Maravilha hoje em dia, né, Praça Mauá, o mosteiro está ali, né, que era o grande centro do Rio de Janeiro naquele momento, né? E é um centro em expansão, porque no século XVIII o Rio de Janeiro se torna a capital da colônia, muito em função da mineração. Então tem um afluxo de pessoas para o Rio de Janeiro, então é uma cidade que está crescendo, e aí uma produção de tijolos e telhas para as casas, né? E depois, com a vida da família real, o Rio de Janeiro explode de habitações. Então, os beneditinos eles controlam toda essa região do centro do Rio. Então, boas partes das ruas ali da cidade são de propriedade da Ordem de São Bento, dos jesuítas. Tem um livro importante que é da Fania Friedman, que ela diz os donos do Rio de Janeiro, né? Quem são os donos do Rio de Janeiro no século XIX? São as ordens religiosas, principalmente a Ordem de São Bento. Então, muitos, até pessoas importantes daquela sociedade vão dever aluguéis à Ordem de São Bento. E todo o material para a construção dessas casas vinha da fazenda do Iguaçu. Então, pode-se pensar que esse contexto urbano, do investimento urbano, não tem nada a ver com a escravidão, mas se você for ver a fundo, tem tudo a ver com a escravidão. E, professor, aí a gente fica olhando com o olhar de hoje, claro, eu fico imaginando as pessoas que não acompanham, não têm conhecimento histórico, fala uma fazenda ligada a uma ordem religiosa, você pensa numa fazenda para evangelização, não, era para exploração. Os dois. Né? Quer dizer, o que mudava era o fato de ser ligado a uma ordem religiosa, mas a exploração era tal e qual uma fazenda do Vale do Paraíba, só que aqui se plantava café e lá se produzia, por exemplo, pode parecer estranho ter escravo para a religião, mas olhando de hoje fica parecendo estranho até que a religião tivesse um espaço para se produzir cachaça e lucrar com isso, né? Mas não só a igreja em determinado momento foi usada para legitimar a escravidão, como lucrava com a escravidão e produzia cachaça e produzia... fazia lá sua olaria, fazia também a sua produção de açúcar. Quer dizer, era só uma exploração no sentido do lucro mesmo. Né? Econômico. Os dois, né? Eu acho que o termo escravo da religião ele capta muito bem essa dualidade, né? Porque a ideia é você converter essas pessoas e também explorar elas ao máximo. Então, tem uma situação no século XVII, onde um monge... eles são muito detalhistas, a Ordem de São Bento, e eu acho que isso é um grande benefício da pesquisa nos arquivos da Ordem de São Bento, que ainda são um pouco explorados, porque eles guardam tudo, eles são super organizados, e até do sentido econômico eles também são organizados, né? Então, eles vão fazer relatório de tudo, porque eles prestam conta aos superiores. No início, até meados do século XIX, tinha que mandar para Portugal, então toda essa documentação era registrada. Enfim, aí no século XVII tem um padre fazendeiro, cada fazenda tinha um padre fazendeiro que vivia na fazenda, e aí ele tinha a função de cristianizar e também governar os escravizados. E aí ele está produzindo lá o relatório dele, do que se tem na fazenda, e aí ele diz que tem tantos cavalos, tantos bois, e como os escravizados são bem semoventes na época, né,
ele vai listar o número de escravizados junto com os cavalos e os bois também. E aí ele fala, ó, a gente tem aí cerca de 90 peças. E peças, para a época, é justamente um bem, né? Um sinônimo de escravo. Mas logo depois ele se corrige, ele fala, peça não, almas de escravos. Então, ele está pensando justamente nessas pessoas como almas a serem cristianizadas, mas são almas de pessoas escravizadas. Então, E aí, essa pesquisa, você consegue ver a mudança também de orientação da igreja com relação à escravidão a partir dessa pesquisa, ou não é possível? Assim, essa coisa do ter alma se discutiu durante muito tempo, se escravizado teria alma, se, né, durante muito tempo se discutiu na Europa, inclusive, se indígenas, né, eles chamavam de índios, se os povos originários também seriam humanos, se teriam alma. Dá para acompanhar essa mudança na discussão dentro da igreja ou não é possível? eu acho que o momento quando os beneditinos chegam no Brasil, que é o finalzinho do século XVI, isso já está bem estabelecido, né? Porque a Igreja Católica já tem presença muito forte na África desde o século XV, né? Então, o Reino do Congo já está convertido nessa época. Então, eles já tinham superado essa questão teológica Já da tinha coisa. evoluído disso. Mas o que é perene, né, é essa vinculação entre escravidão e religião, que eu acho que é antecessor à justificativa racial da escravidão. Então, se você for pegar o século XVI, século XVII, a justificativa para se escravizar alguém não vai ser a cor da pele. Até aparece, mas a principal justificativa é religiosa. Nós escravizamos aqueles pagãos, os infiéis, mas nunca um cristão. E aí escravizar também tem o sentido de converter essas pessoas. Porque até um escrito importante do padre Antônio Vieira, o jesuíta célebre da história do Brasil, ele vai fazer um discurso na Irmandade do Rosário, da Bahia, e aí ele vai criar uma situação onde, olha, conversando com essa plateia majoritariamente negra, né, que é a Irmandade do Rosário, e qualquer ponto do Atlântico ela é majoritariamente negra. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, é melhor vocês estarem aqui na escravidão mais conhecendo a palavra de Deus do que viver na África sendo pagão e ir para o inferno depois. Então, é esse sentido da escravidão como conversão e salvação Dura que tem gente que vai falou aparecer. isso no século XXI, né? Aí acho que já é mais complicado ainda, né? Dura que a gente teve que ouvir isso não É faz verdade. muito tempo. É verdade. Eu acho que são as permanências também, né? O quanto que isso, de alguma maneira, ainda permanece no imaginário das pessoas também, né? Professor, no século XIX, essa pesquisa é no século XIX, claro, você encontrou documentos do século XVI, do século XVII, mas no século XIX que você tem lá, você fala do batistério dessas pessoas, então você conhece melhor os personagens ali. Esses escravizados, eles eram egressos de onde? Até dá para ter uma ideia de onde eles viriam na questão religiosa, por exemplo? São africanos que vieram no tráfico para cá naquela época, eram crioulos, ou seja, eram já nascidos aqui no Brasil. Quem era esse escravizado que o professor encontrou a documentação lá no século XIX, lá em Iguaçu? É importante. Isso eu vou trabalhar mais na minha tese do que no livro, quando eu vou trabalhar os africanos que chegam na fazenda de Iguaçu e outras fazendas também no século XIX, né? Porque se acreditava até pouco tempo que as ordens religiosas elas investiram muito mais na chamada reprodução natural, que é o casamento e a geração de filhos, do que no tráfico. Mas que o avanço da pesquisa foi demonstrando é que as duas coisas coexistiram, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, por ordem de São Bento, né? Então tinham um incentivo ao casamento e tudo mais, mas eles não se abstiveram do tráfico em momento nenhum. Até quando o tráfico já estava proibido, eles continuavam comprando.
Quer dizer, até no contrabando, Até no a igreja contrabando, comprou. eles estavam ali participando da ilegalidade e do crime, né? E aí é curioso, porque nesse detalhamento da documentação, em um determinado momento, eles vão dizer o seguinte: olha, a gente está devendo ao comendador Joaquim Antônio Ferreira pelos escravos novos que nós compramos. Isso é ali 1829 a 1832. Não dá para precisar o ano, porque eles fazem isso trienalmente, mas é nesse período, né? E aí eu fui pesquisar quem é esse comendador Joaquim Antônio Ferreira, e é o maior traficante de escravos da cidade do Rio de Janeiro, naquele momento, né, no início do século XIX. Ele tem vários armazéns no Valongo e ele atua principalmente na África Centro-Ocidental. A gente chama hoje do Congo e Angola, né? Ele vai estar muito atuante em Benguela, em Cabinda, no Congo. Então, essa parte norte também ele é muito presente. Então, eu não consigo precisar exatamente de onde vêm esses africanos de última geração, né? Mas, provavelmente, se eles foram vendidos pelo Joaquim Antônio Ferreira, eles vêm dessa região da África Centro-Ocidental, que é uma região que já tem um contato prévio com o cristianismo, né? Como eu disse, o Reino do Congo já é convertido desde lá do século XIV, então eles já tinham conhecimentos ali do cristianismo católico, então eu acredito que eles não chegavam aqui sem nenhum conhecimento, mas é uma região onde a lógica é muito mais de culto aos espíritos ancestrais, os espíritos da natureza, e aí eu consigo perceber essa relação até mesmo no apadrinhamento, porque eles vão fazer escolhas que eu acredito que são pautadas não no cristianismo católico, mas no que eles já tinham de conhecimento da cultura centro-africana. Então, são africanos que eles chegam, por exemplo, na fazenda de Campos, em 1829, e vai escolher padrinhos que são cirurgiões. E aí são escravos cirurgiões da fazenda, né? A fazenda de São Bento, os escravizados ocupavam várias funções, até mesmo cirurgiões, né? Porque você pensa numa fazenda com 700 escravizados, alguém tem que cuidar dessas pessoas para que elas não morressem logo. E aí, esses cirurgiões, o que a historiografia vem demonstrando é que não é uma medicina como a gente entende hoje, muito científica, mas é uma medicina, uma prática de cura também muito vinculada com a religiosidade, em que a doença era tratada tanto do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. Então, nada mais disruptivo espiritualmente do que a travessia do Atlântico. Você ser retirado... Isso é uma coisa terrível. É porque a gente tende a imaginar o tráfico como uma violência física apenas, né? Você prender as pessoas, ferrar ela, né? Botar o ferro quente, marcar ela. Mas tem uma dimensão espiritual para esses africanos que é muito forte também. Então, é você ser retirado da terra dos seus ancestrais. É você possivelmente falecer na viagem e não ter os seus rituais fúnebres sendo respeitados. Por isso, locais como o IPN, né, o cemitério dos Pretos Novos, onde os que não sobrevivem à travessia são literalmente jogados, é tão violento. Porque não é uma violência só física, é uma violência espiritual também, porque você não tem ali os cuidados espirituais apropriados. E aí, quando você sobrevive a essa travessia e você escolhe como padrinho aquela pessoa que vai ser o seu guia também espiritual, né, na visão católica, você escolhe um cara que é cirurgião, ele vai ser bem mais do que um padrinho terreno, mas também
é um cara que vai cuidar do seu espiritual naquele momento que você está debilitado. Uma debilitação física, mas uma debilitação também espiritual. Porque tira a humanidade da pessoa, né? Porque você imagina, você é sequestrado no seu lugar, você atravessa o Atlântico, você não sabe para onde vai, você vai trabalhar para alguém que não tem nada, não é uma escolha sua, você perde muitas vezes o nome, você perde a sua identidade e a esperança, né? Você imagina Com certeza. a gente pensar a dificuldade que essa pessoa tinha ao chegar ao Rio de Janeiro e levantar a cabeça para sobreviver, para tocar a vida, né? Quer dizer, a gente fala hoje em depressão, você imagina como é que não era isso nessa época para essas pessoas, né? É difícil de dimensionar Difícil de o dimensionar. impacto psicológico disso tudo, né? Mas eu acho que o que essas histórias podem nos mostrar também é o quanto que essa tentativa de desumanizar essas pessoas não funcionou, porque eles vão recriar laços aqui também que são muito fortes. Já nos navios já é muito forte, né? Porque existe uma palavra que é uma palavra até centro-africana, que é malungo, que é companheiro de barco, né? Você pode interpretar isso como companheiro de barco, mas também tem um sentido espiritual disso também, porque as superfícies reflexivas, como os rios, o espelho, o mar, é o ponto de conexão com o espírito, com o mundo ancestral, com o mundo espiritual. Então, você atravessar o que eles chamam de Calunga é como se fosse uma travessia para o mundo dos mortos. E você ter feito essa travessia junto com outras pessoas significa que você é irmão dessas pessoas. Então, você chamar alguém de malungo é uma relação mais do que dizer que você é meu companheiro de viagem. Você é o companheiro que venceu essa travessia passando pelo mundo dos mortos também. Então, isso é super importante. E aí, voltando para o compadrio, né, tem uma outra relação de compadrio desses africanos que é muito forte, que eles vão escolher barqueiros da Fazenda do Iguaçu, né? E aí, por que barqueiros? Porque justamente as pessoas que estão cruzando uma superfície reflexiva, que tem uma conexão com o mundo dos mortos, né? Então, vai ter o carpinteiro da Ribeira. Aí eu até entender que é um carpinteiro da Ribeira foi difícil, que é o cara que constrói um navio. E aí, na África Central, o carpinteiro da Ribeira, antes de fabricar um navio, ele faz uma série de rituais de respeito àquela árvore que vai ser cortada, de respeito aos espíritos ancestrais e aquáticos. Então, provavelmente isso sobreviveu aqui nas Américas. Você escolher o carpinteiro da Ribeira para ser o seu padrinho também não é algo trivial. Mas isso é muito... fica no subentendido, assim, porque o monge nunca vai entender isso. Porque para ele está sendo bem sucedido. Você converteu um escravizado ao cristianismo. Ele vai ter um padrinho, vai ter uma madrinha, mas na lógica centro-africana, o que ele está vivenciando ali é outra coisa. A presença até do sincretismo, né? Assim, eu imagino que isso estivesse muito presente entre esses escravizados dessa fazenda, a questão do sincretismo, né? Até de misturar um pouco do catolicismo com as suas religiões de matrizes africanas, presente também na América Espanhola, né? Aquela coisa de você tentar catequizar os indígenas e eles, de alguma maneira, usarem aquilo até para sobreviver. Sim, e para conseguir viver naquela sociedade, mas, de certa maneira, de vez em quando aparecia alguém para dedurar para o padre, olha, esses espelhos estão colocando nessas igrejas aí, é para o sol... para eles, na verdade, louvarem aí o Deus Sol. Não é bem isso daí que vocês estão entendendo, não. Quer dizer, há uma defesa. E há essa coisa aquela coisa de luta para você se manter e para você ter uma firmeza para enfrentar aquilo. A vida, usar essa questão espiritual também, né? De misturar a sua cultura com a cultura de quem te escraviza para sobreviver. Né? Eles não só vão... misturar, mas eles vão se apropriar de fato desse catolicismo, né? Eles vão se apropriar quando eles fazem essas escolhas no batismo, eles vão se apropriar quando eles criam as irmandades. Então,
terceiro capítulo, né? Ela Era trabalha justamente sobre ele que eu ia falar. com a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, que é uma irmandade que não fica na fazenda de Iguaçu, é uma irmandade que fica no mosteiro. Então, são pessoas que saem da Baixada Fluminense e vão para a cidade do Rio de Janeiro participar dessa irmandade, né? E não só... E aí é uma irmandade muito curiosa, porque ela vai congregar pessoas que são do mosteiro, então tinham escravizados do mosteiro, de São Bento, mas também os escravizados das fazendas, e fazendas distantes, né? Iguaçu é distante, mas tem fazenda do Camorim, Vargem Grande, Vargem Pequena, que é a zona oeste do Rio. Então, se deslocar hoje para esses lugares já é distante, sair de Caxias ou do centro, né? Você ir para a zona oeste, imagina naquela época, né? Mas eles saem, são escravizados, e aí é uma outra noção que a gente muitas vezes imagina de escravizados que vivem só naquela delimitação das fazendas, mas são escravizados que saem, né? Que vão para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e lá vão construir laços que são super Professor, importantes. e essa relação de Nossa Senhora do Rosário e dos Pretos, como é que é essa coisa? Porque não era só em Iguaçu, não, né? Quer dizer, Nossa Senhora do Rosário era uma irmandade. Em vários locais do país você tem notícia dessa relação com essas comunidades afro-brasileiras. Dá para ter aí uma ideia, em cima desses estudos, o porquê dessa força dos negros junto com Nossa Senhora do Rosário? Como é que se dá isso? A Nossa Senhora do Rosário é a padroeira dos negros, não só no Iguaçu e nas fazendas da Ordem de São Bento, mas no Brasil inteiro, em Angola e em Portugal, que tem uma presença africana em Portugal nessa época muito forte também, né? É um culto que inicialmente é ligado aos marinheiros de Portugal, né? Então é uma Nossa Senhora vinculada aos navegantes, que se acredita também que essa vinculação com o mar é, de novo, aquela superfície reflexiva, o calunga, que uma senhora, né, uma divindade, está vinculada a esse espaço, que é o espaço dos espíritos ancestrais, que é o espaço da morte. Então, você ser devoto de Nossa Senhora do Rosário é como se tivesse uma intercessora entre esse mundo e o mundo espiritual. Então, acho que parte daí esse apego tão forte com a Nossa Senhora do Rosário. E aí vai aparecer em todas as fazendas beneditinas. A fazenda de Campos, que é uma fazenda ainda mais distante, e aí não tem como participar da Irmandade daqui do Rio, do Mosteiro do Rio, eles fazem a Irmandade deles lá, né? Então, é muito curioso. E, além de criar as Irmandades, ela também é escolhida como madrinha das crianças que são batizadas. Isso é muito comum para a época, né? Você ceder uma criança à proteção espiritual de uma madrinha. Então a madrinha como Nossa Senhora, não era uma mulher, não era era Nossa Senhora. não era carnal, era Nossa Senhora, né? Então, pode dizer, mas então ela ficou sem proteção aqui na Terra. Pelo contrário, Não, ela estava muito bem protegida e se compartilhava com toda a comunidade que acreditava também em Nossa Senhora do Rosário e no culto, né? Então, Nossa Senhora do Rosário é a protetora dos Uma coisa negros. que essas irmandades funcionava bem, professor, era até para compra de alforria, né? Quer dizer, as pessoas se organizavam, organizavam festas, quermesses. Olha, agora vamos comprar a alforria do Vitor Hugo, vamos comprar a alforria do João Henrique, vamos agora comprar a alforria da Márcia, agora a gente já conseguiu. Mas isso, como é que era para o escravo da religião? Porque a gente está falando aí das diferenças também entre um escravizado de um leigo, de um fazendeiro, mas essas irmandades se organizavam muito nisso, tipo, né, temos uns aos outros, o que nós temos, né, nós vamos nos ajudar, porque a vida já é difícil para a gente junto, sozinho é um pouco pior. Então, essas irmandades também trabalhavam muito nisso, na compra de alforria. Como é que isso se dava com o escravo da religião? Então, no caso da Irmandade de Nossa Senhora Rosário do Mosteiro, eu não identifiquei nenhuma compra de alforria
ligado a uma caixinha da Irmandade. Então, poderia até ter, mas não ficou isso registrado, né? Agora, isso é um ponto, a alforria é um ponto diferencial, de fato, da relação dos escravos da religião e de um proprietário leigo. Porque como é que é a relação da alforria, né? É uma concessão senhorial. Então, claro, o escravizado ele vai lutar pela liberdade, mas no final das contas quem vai decidir é o senhor. E aí, quando é um senhor leigo, isso vai partir da figura do senhor, né? Eu vou conceder a carta de alforria, isso aparece muito na documentação. Mas no caso da Ordem de São Bento, como eu disse, não era uma propriedade de um monge exclusivamente, se fazia uma votação para você conseguir uma alforria. Então, os monges se reuniam em conselho e aí decidiam pela liberdade de um escravizado. E aí vai ter a contagem dos votos em favas brancas para os votos positivos, favas pretas para os votos negativos. E aí existem várias histórias. Uma das que eu estou trabalhando na tese, né, e aí que abre a tese, é de uma escravizada de Iguaçu. Iguaçu sempre me acompanha, apesar na tese eu trabalhar com outras fazendas, mas é uma escravizada chamada Vicência. Ela é esposa de um feitor da fazenda, um escravo feitor, que naquela altura, em 1825, já tinha conseguido a liberdade. Um outro filho deles também já tinha conseguido, comprando a liberdade. Isso é importante destacar. A alforria é um projeto familiar, né? Você não é um projeto individual. Até poderia ser, mas era muito mais difícil. Se tinha um esforço familiar para a conquista da alforria. Então você ia libertando aos poucos os membros da família. Então existiam fazendas que literalmente estavam divididas entre a escravidão e a liberdade. Membros já libertos e membros ainda escravos. Esse é o caso da família da Vicência. O esposo dela já tinha conseguido a liberdade, o filho dela também, e chegou a vez dela e da filha, que ainda era pequena. E aí ela vai tentar a liberdade, em troca de um outro escravizado. Então ela compra um escravo para ficar no lugar dela e da filha. E aí os monges negam, e aí ela recorre à imperatriz, a Leopoldina. Isso era não tão comum, mas acontecia de, em casos mais conflituosos, um escravizado acessar alguém da família real para conseguir a alforria, para ter ali alguém em sua defesa. E aí a Leopoldina ela vai mandar uma carta para os monges defendendo a liberdade da Vicência e da filha, e aí os monges ficam irritadíssimos e convocam uma reunião em dezembro de 1825 para discutir essa situação. O próprio abade geral vem para o Rio de Janeiro. Eu acabei não falando isso, mas o Rio de Janeiro não é a sede da Ordem de São Bento do Brasil. A sede fica em Salvador. Então o abade geral vem para o Rio de Janeiro participar dessa reunião, mostrando que tem uma gravidade, porque é a autoridade máxima no Brasil aqui. E aí eles vão dizer, olha, fala para Leopoldina não se meter aqui, porque isso é negócio nosso, quem decide são os senhores, os escravizados estão sempre colocando o senhor contra eles, enfim. Mas o mais curioso é a justificativa que eles dão para não darem a liberdade para a Vicência e para a filha. Eles vão dizer o seguinte, olha, ela é muito nova ainda, a Vicência é nova, pode trabalhar mais na olaria. Além disso, ela está grávida. E a escravidão no Brasil e nas Américas, ela passa pelo ventre, né? Então, se sua mãe é escrava, você é escravo também. Então, tem um escravo nosso aí do ventre dela. Se a gente libertar agora, a gente vai perder 2 pessoas. Não só ela, mas essa criança que ela está gestando. E, além disso, o tráfico vai acabar. E aí é um momento onde se estava debatendo no Brasil o fim do tráfico transatlântico. Que ainda demorou bastante, mas que ainda demorou, mas o debate já começa, né? Quando o Brasil se torna independente, uma das questões que a Inglaterra coloca para
chancelar a independência do Brasil ao fim do tráfico. Então, desde essa época já está se discutindo o fim do tráfico à vera no Brasil, como país independente. E aí todo esse debate repercute na relação dos senhores e seus escravizados. E aí eles, por conta disso, negam a liberdade da Vicência e ela continua na escravidão durante bastante tempo. Não encontro a alforria dela, não sei se ela falece antes, mas ela, até uns 6 anos após E isso, é interessante continua. que a gente fala assim, ainda demorou, e o debate já estava colocado, mas ainda demorou. É bom que a gente tenha claro também que naquela época a vida era muito mais curta, né? Também, também. Assim, então, quando a gente fala 30 anos, tem que pegar uma outra perspectiva até para analisar o que eram 30 anos para as pessoas da época, né? Mas o debate é 1830 e 31, então estava próximo ali, né, o fechamento do tráfico. E hoje a gente analisa de trás para frente, a gente sabe o que vai acontecer, mas Mas para na a época época, não. ninguém sabe o que vai acontecer. Pode fechar, pode não fechar. Se fechar, não dá liberdade, principalmente para as mulheres. Eles dizem isso. Vamos. E o incentivo à gravidez dessas escravizadas, como é que se dava isso? Porque eu li alguma coisa sobre a obra do professor, e aí eu sei que isso o professor chegou a isso, né? É curioso também essa parte, né? Porque eles vão incentivar o matrimônio, o casamento, mas mais ou menos, porque o que eu identifiquei foram muitas crianças nascidas fora do casamento, são os filhos naturais, né? Então, eles incentivavam o casamento, mas eles estavam mais interessados na reprodução do que propriamente no sacramento, né? E aí, quando se fala na reprodução, tem dispositivos da ordem, tem leis internas da ordem que dizem o seguinte: olha, a escravizada que tiver mais de 6 filhos, ela vai ser retirada dos serviços penosos. Então, aqueles trabalhos mais pesados, se ela tiver 6 filhos, ela fica fora. Tem um debate do século XVIII que eles chegam a debater a Agora, alforria. você imagina, hoje uma mulher engravidar de 6 filhos, o esforço físico... Ela pode Uma mulher falecer engravidar, numa agora você dessas. imagina isso Considerando em que vai ser 1820, né? E considerando que vai ser um parto natural, né? Uma chance enorme, inclusive, de morrer no De parto, falecer né? ela, a criança e ela junto. A maldade disso, né? Quer dizer, você incentiva uma mulher a parir 6 vezes do jeito que era. Uhum. Né? Se hoje é complicado, imagina na época. Né? Mas isso é presente na América de maneira geral, não são só os beneditinos. Você vai ver isso na América do Norte, vai ver isso no Caribe. Então, a prática senhorial até do mundo atlântico, né? Mas é super curioso isso. Então, algumas mulheres vão conseguir a alforria, e aí os monges vão dizer o seguinte: mãe de muitos filhos. Então, isso contava pontos, se a gente for dizer assim, na hora de conseguir, de pleitear a alforria, ser mãe de muitos filhos, né? Mas aí está dentro dessa lógica da Ordem de São Bento, em que eles querem mais escravizados. Professor, a gente falava aqui antes, eu perguntei ao professor como é que isso impacta, como é que essa pesquisa impactou no seu jeito de lidar com a fé. O professor me contou que foi criado numa família católica, né? Seu pai cresceu naquela Baixada Fluminense muito próximo à questão da teologia da libertação, a um movimento negro católico muito forte também, né? Por conta até daquela visão de igreja ali nos anos 70 e 80, com várias lideranças, um movimento que hoje praticamente se enfraqueceu e meio que foi engolido dentro da Igreja Católica. Mas como é que esse tipo de pesquisa influencia esse jovem, ainda jovem hoje, imagina quando começou a pesquisa, influencia a cabeça e a fé desse jovem criado numa família católica? É uma grande pergunta, porque, como eu disse, eu fui criado nessa família muito católica, né? Eu estudei em escola católica também, de freiras, né? O Colégio Santo Antônio. Então, a presença do catolicismo na minha vida sempre foi muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que tinha alguma coisa faltando, né?
nessa relação da participação, de fato, da Igreja Católica no período da escravidão. Que eu acho que uma das coisas que, quanto pessoa negra, nos falta muito, acho que a Márcia talvez vá concordar comigo, parece que sempre quando a gente vai construir a nossa trajetória, falta alguma coisa, né? A gente consegue rastrear a nossa família até ali os nossos avós, bisavós, no máximo, mas depois essas coisas vão se perdendo. Isso é muito fruto da escravidão. Então, eu tinha essa inquietação com a escravidão. E eu acho que isso depois se converteu numa inquietação da Igreja Católica também. Como é que ela foi partícipe disso também, né? Então, acho que eu hoje não vou mais à igreja e tal, até me considero culturalmente católico, né? Porque vou a todas as festas e tudo mais, me considero católico daqueles não praticantes, mas não participo mais das celebrações. Mas eu acho que o que a pesquisa veio ensinar também é o quanto que o catolicismo foi importante para a nossa sobrevivência, né? Enquanto população negra, mas não no sentido que esses senhores quiseram colocar, né? Mas sim no que... Nessa apropriação. Nessa apropriação que sem foi a construída festividade, depois. não somente a proteção. Sim, né? Sim, exatamente. Quanto que a gente se apropriou dessa coisa, dessa religião e construiu. O que é família? Né? É uma família estendida, onde vai ter pai, mãe, filho, mas é mais que isso. São os avós, são os tios, são os padrinhos, são os irmãos da irmandade, são os malungos. Então, a noção de família é muito mais ampla também. Eu acho que a pesquisa veio mostrar isso também. E, mais recentemente, né, quando eu fiz essa incursão maior na África Central, o quanto que ainda tem o quê de centro-africano ainda no catolicismo brasileiro, né? Principalmente no Sudeste, que é onde essas pessoas chegam, né? Então eu vi a exposição lá das folhas, né? O quanto que as folhas e as ervas estão presentes nos nossos quintais até hoje, né? Então a benzedeira, diversas vezes quando a saúde apertou, ia para o terreiro também. Então, é uma religiosidade muito fluida também, né? Que permanece até hoje. Eu acho que é um pouco disso. Se é verdade que esses monges e essas lideranças católicas europeias, brancas, obrigaram mesmo esses negros escravizados a serem católicos, que de certa maneira eles conduzem à obrigação de ser católico. As pessoas, você fala em determinado momento da violência que essas pessoas era usada contra essas pessoas até para elas aderirem ao catolicismo. Se essas pessoas, de certa maneira, impuseram isso, de outra maneira, essas pessoas empreteceram também a religião. E aí você cria um catolicismo popular, que aí quando você fala, eu acho que a minha geração, está aqui o professor José Roberto, está aqui, eu estou olhando para ele, eu fico imaginando que isso dialoga com a ideia que a gente tem de nossos avós, de nossas avós, que não era aquele catolicismo lá de Lisboa, era um catolicismo misturado com aquela coisa negra, africana, o catolicismo da rezadeira, da benzedeira, né? E aí a gente consegue imaginar como é que esse catolicismo, que não era o catolicismo lá do Vaticano, enfim, mas novo, né? Porque a cultura está sempre em movimento. A igreja interferiu na formação dessas pessoas, mas essas pessoas também interferiram no jeito do catolicismo ser praticado aqui no Brasil. O catolicismo do Brasil não é exatamente o catolicismo que veio de Portugal para cá, né? Está sempre se misturando. Se você for pegar todas essas festas populares, a Congada, a Folia de Reis, que são festas católicas, elas são festas negras, com influência muito forte desse afrocatolicismo, né? Que aí eu acho que não começa no Brasil. A gente vai ter que dar uma olhada do que está acontecendo em Angola, no Congo, onde essa religião já está sendo apropriada por lá também. Certo. E em sua fala também, se me permite um adendo,
você coloca com muita propriedade a relação que esses escravizados têm com a natureza. E esse relacionamento ele não se destaca por completo durante essa travessia, né? Então, de uma certa forma, esse culto ao natural, a utilização da natureza, dos elementos da natureza, em todos os contextos, ainda que seja dentro da igreja e por sua própria vontade, ela se permanece. E isso traz até hoje, né? Isso tende a fazer parte também da nossa cultura. Isso é importante também que a gente destaque, né? A importância e a relevância dessa obra. Não, eu acho que a presença até de... acabou? Não. Não, tem praticantes de culturas, de religiões centro-africanas nessas fazendas também. Eu identifiquei na listagem que eles fazem, fulano de tal, Nganga. Nganga é uma espécie de curandeiro da África Central. Fulano de tal, Kimbuto, que também tem essa vinculação com as práticas de cura da África Central. Então, os próprios monges sabem que eles estão ali, porque eles vão dizer o nome da pessoa e do lado lá, Kimbuto, Nganga, com palavras centro-africanas. E não duvido que algum monge até apelasse muitas vezes para um curandeiro. Com certeza. Esse na hora que o bicho pegasse, né? Com certeza. Então, e fazer porque essa eu fui relação... criado num lugar em que as pessoas não falavam que iam, mas na hora ia, que a na coisa hora do apertava, ele procurava, era a preta lá do Carvão, que é o bairro onde eu fui criado, em Barra do Piraí. Os nossos também. Sim, né? Pode falar. Debaixo das nossas fazendas aqui eram enfermarias, onde os negros faziam o quê? Pedi para a professora falar mais alto, porque a professora não está microfonada. Ela não está. As nossas fazendas aqui, em muitas partes debaixo da fazenda, eram hospitais que os negros faziam os seus rituais espirituais e também de cura. Através de quê? Chá, guento e emplasto e assim via. E eu também penso essa mulher com 6 filhos, né? Ou mais, escrava, um trabalho rígido, aonde não tinha água. Então não tinha higiene após esse parto, né? Ela não trocava de roupa, ela não tinha vacina, a comida era escrava. Então, após o parto, ela ia para aquelas camas que eram coletivas, se eu não me engano, né? Não sei se eu estou enganada, mas eram camas onde ficava a família inteira. Então, muitas vezes nem cama ainda. E a morte infantil deve ser muito grande, muito alta. E essa mulher com 6 filhos, ela morreu antes dos 30 anos. Certamente. Com infecção corporal, que hoje a gente fala infecção corporal, e a gente ainda não trabalha isso na nossa cultura. Como essas mulheres conseguiam sobreviver a toda essa questão de dar à luz, ter esses filhos, se ela tinha esse aleitamento materno, como isso era feito. Eu acho que é uma parte que a gente pode pesquisar que seria de muita riqueza. Né? De muita riqueza. O que eu identifiquei foi a mortalidade infantil altíssima. Você via uma criança sendo batizada em um dia e um mês depois, ou 3, já aparecia também na parte dos óbitos da fazenda. E, professor, eu gostaria de mencionar um capítulo do livro, né, que você aborda justamente sobre essa diversidade familiar, né, dentro desse contexto. Porque como não se tem ali o registro da origem, né, dos lugares de onde esse povo escravizado chega, ainda que num ambiente totalmente diferente, né, daquele cenário, né, do cenário comum à época, como se dava essa relação entre eles, né? Eram famílias distintas, que se casavam, ou tinha alguma outra abordagem diferente? O que eu identifiquei são uma noção de família extensa, muito maior do que essa noção de pai, mãe e filhos. Na questão mais nuclear da família, o casamento muitas das vezes acontecia depois do primeiro filho, então aparecia
uma escravizada que ia batizar um filho dela. E aí aparece lá como filho natural, que é fora do casamento. E aí, sei lá, 2, 3 anos depois, ela vai e batiza um filho já legítimo. Provavelmente, o pai do filho legítimo é o mesmo pai do filho natural, porque as datas são próximas. Então, ela vai legitimar essa relação tempos depois, né? Então, e isso é uma prática em outros lugares das Américas também. Primeiro se tinha o primeiro filho, depois vinha o casamento. E aí é uma prática mais geral americana, mas também tem reflexos na África também. Então, eu acho que, de novo, como que esses escravizados vão se utilizar até das suas próprias noções de família para reproduzir aqui. Claro que não é a mesma coisa, eles nunca vão conseguir reproduzir o que se tinha na África aqui por conta da violência e tudo mais. Mas o que eles poderiam reproduzir, eles tentam, né, de alguma maneira. Então, desse ponto de vista, essa diversidade, né, é muito nesse sentido, né, que existiam famílias onde a mulher batizava os seus filhos naturais, às vezes nem se casavam, estou falando aqui de casos que depois elas se casam, mas tem casos que elas não se casam, não aparece registro. Então, ela batiza vários filhos naturais, até em datas muito próximas, né, em anos muito próximos. Pode ser um escravizado de uma outra fazenda, que aí tem uma série de impeditivos para você casar fora da fazenda, porque aí você está lidando com escravizados de senhores diferentes. Como é que vai ficar essa propriedade Exatamente, depois? como é que ficaria essa propriedade depois. Então, os senhores, no casamento, tentavam restringir os casamentos na propriedade. E aí, quando existia essas relações para além da fazenda, aí muitas das vezes essas escravizadas não conseguiam se casar. Poderia ser um outro escravizado, mas poderia ser um liberto, poderia ser até um homem livre também. Professor, para além da pesquisa, o professor tem uma preocupação, inclusive andou fazendo um podcast, né, sobre essa geração de historiadores negros. A gente vive numa cidade que ganhou o título de Cidade dos Barões, onde se falou sempre de Sinhazinha. Ricardo Salles, quando veio aqui estudar, falava uma coisa que quem é vassourense sabe muito bem, que é a rua principal, Barão de Vassouras, a praça, Barão de Campo Belo. E foi ter algo em homenagem a um escravizado em 1996, o Memorial Manuel Congo, que era quase que um despacho da cidade para acender uma vela para algumas almas que para essa cidade não deixava a cidade se desenvolver. Acompanhei, infelizmente, foi mais ou menos por aí. E depois de muita gritaria também do movimento negro na época, fizeram um espaço para lembrar do povo negro. Então, essa sociedade que a gente conheceu e que se desenvolveu assim, e o professor coloca a importância desses historiadores da sua geração, historiadores negros, fez podcast sobre isso. Como é que o professor vê essa nova historiografia? Como é que vê, sendo o tema, a Mangueira ganhou o Carnaval de 2019 falando disso, né, de uma parte da história do Brasil que nunca foi contada e que agora há todo um esforço. A professora falou da Lei 10.639, mas, por outro lado, a gente nota também muita gente, até por questão religiosa e de preconceito, fazendo todo um esforço contra esse avanço do ensino da história das comunidades afro-brasileiras. Como é que o professor vê esse momento e essa discussão? Eu acho que a historiografia avançou bastante nesse sentido desde finais da década de 80, né? A gente falou ali nos bastidores do ano de 1888, que eu acho que é um marco, né, do centenário da abolição, e que pipocaram vários estudos que traziam uma nova perspectiva sobre a escravidão no Brasil, né? Porque é uma historiografia muito focada nesses grandes nomes, nessas grandes figuras, mas quem constrói o Brasil de fato não aparecia, né? Que são os escravizados, são os operários, são as mulheres, né? Os indígenas. Então, acho que essa historiografia, a partir da década de 80, vai trazendo essa agência dessas pessoas, não só no lugar de sofrer a violência, porque isso ninguém nega, que se tenha violência nesses contextos,
mas o que essas pessoas também fizeram dentro desse cenário, né? Então, o que vai O protagonismo da própria vida, né? vai ter um ressurgimento do protagonismo dessas pessoas, né? Então, acho que meu livro vem a reboque de todo esse movimento aí desde o final da década de 80, e aí eu trabalho com uma área específica que é a história vista de baixo, a microhistória, né? Que é você focar no micro, né? Focar nas trajetórias para tentar explicar os grandes processos, né? Então, eu vou trabalhar com a Fortunata, na tese vou trabalhar com a Vicência. Então, são figuras que passariam despercebidas se a gente trabalhar só com a história do Abade. A história do Abade nunca vai aparecer a Vicência, a história do Barão nunca vai aparecer aquele escravo do Eiton, da enfermaria, que desempenham uma função importante naquela fazenda. Então, acho que, nesse sentido, a historiografia avançou bastante, mas eu acho que ainda falta se chegar ao grande público. Eu acho que esse é o grande entrave que a gente ainda encontra, porque a gente geralmente está dialogando com os nossos pares dentro da universidade e falta aquele movimento de dialogar com o grande público. Aí eu acho que a gente tentou, e aí era uma galera da pós, né, outros estudantes negros da pós, e a gente fez o podcast para tentar furar um pouco essa bolha, né? E aí hoje eu atuo na educação básica também, em outro contexto. Então, eu acho que esse é o outro trabalho, fazer valer a Lei 10.639, a 11.045, né? 11.645. A 10.639 já vai para 22 anos. Né? Já vai para 22 anos. E ainda existe um movimento. Muita resistência. Ainda existe. Muita resistência. E aí o professor ainda falou uma coisa, professora, que é interessante, né? A professora trabalha no nosso curso de pedagogia, está formando novos profissionais de educação, que é o seguinte: como é que esse espaço acadêmico está tendo esse debate efervescente, nova historiografia, vamos falar da Vicência, como falamos aqui de Manuel Congo, de Mariana Crioula, mas como é que está o chão da escola? Porque o professor também é professor da escola básica. Então, essa produção acadêmica está chegando nos nossos meninos e nas nossas meninas, nos descendentes de Manuel Congo, de Vicência e Mariana Crioula, ou ainda esse caminho ainda é conturbado para chegar lá? Chega, mas eu acho que o chão da escola ele traz tantos desafios enormes. Eu trabalho em Vigário Geral, né? Que é uma região conflagrada pela guerra do tráfico, né? Uma região paupérrima também. Então, todo esse contexto externo, ele reflete em sala de aula, no aprendizado. Então, acho que a escola, ela, antes de tudo, quando trabalha com essas crianças desse segmento de 6º ao 9º ano, ela é o limiar da barbárie. Tipo, sem a escola, o que sobra é a barbárie. A escola, ela, em muitos momentos, ela vai ser o momento onde o aluno vai aprender a civilidade, né? Você fala um bom dia, boa tarde, não pode bater no colega, não pode destruir o material, não pode pichar, não pode... enfim, você trazer alguma cidadania para aquelas pessoas. Muitas das vezes o professor faz o papel de pai, faz o papel de psicólogo, faz o papel de enfermeiro. Então, assistente social. Irmão mais velho. Irmão mais velho, eles vêm confidenciar coisas, eles vêm conversar. Então, eu acho que o chão da escola, ele traz muitos desafios, né? Que, muitas das vezes, o conteúdo, às vezes, pode até ser secundário, mas ele tem que estar presente, né? Então, eu trabalho o Egito com 6º ano, e aí eu falo que o Egito é na África, então eu fico, na África? Então, porque eu falei, o Egito não é igual da novela da Record e dos filmes de Hollywood, onde professor, todo mundo eu garanto que essa surpresa não se dá somente na escola básica. Né? Então, é um Egito que é na África. Que é preto. Que é negro. Hoje em dia tem uma influência árabe muito forte, mas imagina 7.000 anos atrás, né? Então é um outro contexto, que essa noção de negro e branco, para a época, nem existia. Mas é importante ressaltar isso com os alunos. E aí eu passo
um clipe do Michael Jackson, que é muito bom, que agora eu não esqueço o nome da música, mas o clipe é com Ed Murphy e com uma outra atriz. E aí o clipe se passa no Egito. Então, eu passo para eles e mostro o Egito negro, e aí eu boto eles para dançar também. Então, acho que isso é importante. E essa semana, dentro do conteúdo do 7º ano, tem um espaço dedicado ao continente africano, né? Todo o resto é Europa, mas tem uma parte específica que é o continente africano. Então, tem esse movimento também de ter já alguns conteúdos nas apostilas. E aí eu fui colocando, né, a relação da África hoje, da gente combater a história única, fui falar de religião na África, que hoje em dia o norte é muito islamizado, a África subsaariana, o cristianismo é muito forte, mas ainda existem essas religiões dos cultos ancestrais. Aí trouxe um pouco da pesquisa, né? E o quanto que essa espiritualidade africana sobrevive no catolicismo hoje, mas também sobrevive nas casas de axé, no candomblé e umbanda. Então, eu estou escrevendo isso no quadro, aí boto lá, candomblé e umbanda. Aí os alunos já falam, eu não vou escrever isso, eu não vou escrever macumba no meu caderno. Então, eu deixei passar, não repreendi naquele momento, mas aí na hora da explicação eu vim trazendo, são religiões que até hoje sofrem preconceito, que acham que é do demônio, que acham que faz o mal, mas não é isso, pelo contrário, essa noção é muito mais cristã do que para eles. E aí foi interessante o quanto que os próprios colegas foram chamar a atenção do outro colega e falar a besteira que você estava falando e tal, nada a ver. Então, trazer esse debate para a escola é muito importante, né? Dentro de todo esse cenário conflitivo e caótico que se tem. Ainda tem espaço para isso, mas eu acho que ainda falta muito, perdão. Ainda falta muito. E o que ainda falta por conta, muitos consideram que a lei de 1639 considera-se relevante, mas aí, dado esse tempo aí, 22 anos, desde a sua homologação, a gente ainda tende a inspirar, conscientizar, demonstrar, aplicar, para que as ações pedagógicas sejam, de fato, inseridas dentro do espaço da escola básica, principalmente, né? Agora, o que ainda falta, professor, na sua opinião, da sua trajetória desde aluno, né, lá da educação básica, que depois passa para a graduação, faz o mestrado, doutorado, e ainda percebe que essa inserção ainda está um pouco tímida, né? Bastante tímida, vamos dizer assim, nesse contexto escolar? Eu acho que, geralmente, os professores mais preocupados com essa questão são os professores de história, geografia, mas são questões que deveriam perpassar todas as disciplinas. Deveria passar pela literatura, pelo português, pelas ciências, pela matemática. Não só ficar concentrado nos professores de história e geografia, porque pode existir um professor de história e geografia que não tem tanta ligação com esses temas. Aí esse assunto não vai existir nas escolas. Então, acho que isso é um entrave. Focar muito nesses formação. Professores das humanidades, né, de história e geografia. Eu acho que poderia ser um projeto mais ambicioso para as outras disciplinas. Mas não é importante também que o professor compre esse barulho? Assim, Com não certeza. Tem muito professor que até Com por uma certeza. visão preconceituosa, uma visão, às vezes, religiosa contra as religiões de matriz africana, acabam, de certa maneira, não comprando o barulho da lei? Quer dizer, existe a lei, mas quem vai aplicar é o professor. Com certeza. Na ponta, quem... Porque eu já vi professor falar que eu não vou fazer isso em sala de aula porque a minha religião não tem nada a ver com isso. Quer dizer, como se fosse uma questão religiosa. Uma falta de entendimento, né, de que tratar da lei das culturas afro-brasileira, africana, também da indígena, que foi acrescentada ali uns 5 anos depois, não vai para a questão da religiosidade. E que a minha fé não tem nada a ver Exatamente, vai para a questão da valorização de culturas basilares da formação da sociedade de um país, né, de qual nós todos pertencemos. Então, acho que isso é importante destacar. E ainda existe uma política do evento, né? Se separa o mês de novembro, uma semaninha ali do mês de novembro, para fazer um grande evento. E aí tá bom, Aí,
basta, faz uma oficina de turbante, faz uma grafia africana, e Aqui nos aí anos como 90 se tinha muito Noite da isso Beleza bastasse. Negra. E o resto do ano se esquece É, tudo. exatamente. Eu penso que a didática ela estaria voltada mais para as questões de se saber de onde vem. A gente sabe que matemática, não só da história, mas a gente sabe que muitas questões de ciências, né, elas são trazidas com os escravizados nessa travessia oceânica. Né? Então, basta uma curiosidade, um interesse que vai além de uma vontade política de se saber. E aí mostrar, inclusive, que a África é muito além do que esse estereótipo de pobreza, né? Exatamente. A pobreza da África tem muito a ver com o saque que a África sofreu dos países europeus durante muito tempo, né? E que não é a só a África pobreza. e a África vai muito além disso. Aliás, é certeza. um lugar de muitos saberes, inclusive certeza. saberes que vieram para o Brasil, que vieram e que foram para outros lugares, quando você fala do Egito, né? Uma prática que eu fazia numa outra escola que eu trabalhei em Caxias era uma aula onde eu trazia fotos de cidades, assim, sem dizer onde elas ficavam. Eu já fiz essa dinâmica também. Aí pegava a cidade do Cabo, que é muito parecida com o Rio de Janeiro, porque tem as montanhas, é próxima do mar, tem um estádio que parece o Maracanã. Aí peguei Nairobi, eu acho, e Luanda. E aí perguntava para as crianças onde ficavam aquelas cidades. Aí eles falavam qualquer lugar do mundo, Menos na África, né? Porque já traz uma ideia pré-construída, né, de que o espaço africano é um espaço de miséria, de pobreza, selvagem, né? de coisas Vai ter um selvagens. leão do nada, uma Eu e girafa. minha companheira assistimos uma novela angolana, acho que era um Imbec, passou na TV Brasil. E aí os cortes, né, mostrando o dia amanhecendo em Luanda, o dia anoitecendo, os problemas também lá no transporte público, parecia muito Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí a gente via lá o bairro rico, o cidadão de classe média, tudo muito diferente dos estereótipos que a gente está acostumado a ver. Aliás, estereótipos que a gente, por ignorância, pensa sobre a África, mas que o mundo inteiro também já pensou da gente, né? Com O certeza. pessoal achava que chegava no Rio de Janeiro e ia... Não, e aí ia eu lembro... ter elefante no meio da pista. Hoje em dia, as novelas brasileiras elas são muito mais diversas, né? Mas eu lembro que na época da faculdade, eu encontrei alguns alunos de Angola que eles consomem muita novela brasileira. E aí ele falou que surpreendeu quando chegou no Rio de Janeiro e viu muitos negros, porque quando ele via a novela, não tinha quase nenhum negro. E aí quando ele chegou no Rio, era só negro. Então, essa projeção que a gente constrói sobre nós mesmos também na teledramaturgia também é muito forte. Eu acho que isso vem mudando também, muita impressão do movimento negro, e eu acho que isso influencia na própria autoestima das crianças nas escolas também. Perfeitamente. Eu ia te perguntar como é que os seus alunos lidam com essa história. Eu não sei como é que fica para uma criança de ensino fundamental, se eles conseguem ser impactados pela notícia de que você é um mestre, doutor, ou se isso, de repente, não faz tanto o coração. Mas como é que é ter um jovem negro, periférico, mestre e doutor? Como é que é isso para os seus alunos? Cara, é muito engraçado, porque fora do ambiente universitário, as pessoas geralmente não sabem o que é ser mestre, o que é ser doutor. Doutor deve perguntar se tu é médico ou advogado. Então, né? Ano passado, quando eu postei lá, né, que eu tinha concluído o doutorado e tudo mais, e aí meus alunos me seguem no Instagram, no Facebook, eu tenho uma relação boa com eles nesse sentido. E aí eles vieram falar, pô, legal, você virou médico e tal. Eu falei, não virei médico. Doutorado é porque eu fiz uma pesquisa e tal, então eu tive que explicar a eles mais ou menos o que era isso, né? E na questão do livro, eu falo com eles que eu já escrevi livro, às vezes eles não acreditam, aí eu tenho que levar. E aí eles de repente, escrever o livro é mais interessante até do que o título de doutor, né? Aí eles falam que vão comprar, então é muito legal ver isso da parte deles. Mas eu acho que ainda é uma realidade distante para eles. E aí eu acho que eu estar lá com eles é fundamental. Já diminui essa distância. Para mostrar outras possibilidades, né? Você, sobre a questão do podcast, porque aí a gente está numa plataforma, esse vídeo vai para o YouTube,
como é que as pessoas... Você falou que não tem mais produzido conteúdo nesse podcast, mas imagino que Tá esteja lá, lá. Como é que as pessoas acham esse podcast aí, essa discussão de jovens historiadores negros? Isso aí, tá no YouTube até hoje, no Spotify, no Deezer, podcast Atlântico Negro. Atlântico Negro. A gente Então colocou lá na teve, busca, o a pessoal vai gente teve achar. 3 temporadas, 2020, 21 e 22. E aí depois, eu acho que foi um podcast muito marcado pela pandemia, né, também, porque tá todo mundo em casa, aflito, querendo discutir, querendo falar. Inclusive, nosso primeiro encontro, né? Foi Que não é a também primeira online. vez que o professor Vitor Hugo se encontra conosco. Em 2020, assim que eu passei a compor um 2020, NEAB, o professor Vitor Hugo tinha 18 foi anos. uma grata, assim, uma satisfação muito grande ter o professor Vitor Hugo participando de um evento remoto do NEAB, né, onde ele pôde falar do livro, né, para toda a comunidade acadêmica. A gente teve uma participação muito grande, inclusive, no nosso reitor, nosso superintendente acadêmico, o professor Marcos, e foi muito interessante porque foi quando eu descobri que ele, na verdade, também é sobrinho de um ex-professor nosso, aqui da nossa instituição, professor Alcides Monteiro, que era professor no curso de farmácia, né? Atualmente, o professor é pesquisador na UFRJ. Então, é muito importante que essa obra esteja sempre presente na nossa literatura, nas nossas ações, né? E eu fico muito feliz por estar hoje, né? Até falei com ele assim que chegou, né? Estou realizando um sonho, porque, na verdade, esse abraço nosso, né? Ele está sendo aguardado que há 4 anos e meio, vamos dizer assim, né? 5 anos. E isso só foi possível porque nós temos uma gestão acadêmica que incentiva, que faz a permissão, né, deste movimento, e não é um movimento preto, né? A gente tem aqui alguns participantes, algumas pessoas que estão nos assistindo e que também colaboram com a temática e fortalecem essa rede que não só academicamente ela é estabelecida. Então, a cada momento, a cada evento do NEAB, a cada proposta que é dada, que é desenvolvida através da nossa pró-reitoria de extensão, nós podemos consolidar que encontros como esse tornam-se inspiradores, né? São mais do que sementes que são plantadas, já são mudas, né? Já são mudas, e de tempo em tempo isso se fortalece. Então é uma temática importante, relevante, mas não só por conta da lei, mas sim também por conta de uma responsabilidade social que nós estamos inseridos em uma cidade histórica, né? Nós estamos dentro de um movimento onde não é uma história do passado, né? É a construção de um legado que nos permite aqui evidenciar e propagar conhecimentos que, se não fosse pela obra da sua pesquisa, a exemplo, a gente não teria conhecimento, né? E aí já me bate uma curiosidade, se não existiram outras fazendas, né, de ordem religiosa em que as tratativas aos escravizados fossem dadas da mesma forma, né? Então, isso fica como uma dúvida, como uma inspiração, né? Como algo para se pensar, né? Para inspirar futuros pesquisadores, nossos alunos da educação básica, para onde a gente pretende disseminar esse conteúdo aqui. Eu acho que de 2020 para cá, a árvore já cresceu um pouquinho. A árvore já cresceu bastante. De 2025 para frente, a gente já lançou algumas sementes aí que vão vir. Professor, e para comprar escravos da religião, o pessoal que está acompanhando a gente, como é que o pessoal pode fazer para comprar escravos da religião? Porque geralmente historiador não é muito bom para vender, né? Mas acho que é importante que para mais gente ler, acho que é interessante a gente colocar aí para o público como é que pode adquirir. Onde ele está disponível? Né? Ele está disponível no formato de e-book, aí vocês podem encontrar na Amazon, formato e-book, mas também no próprio site da editora Apres, mas na estante virtual, na travessa, se jogar lá Escravo da Religião, vão aparecer vários sites onde estão disponíveis. Aí o preço vai variar de acordo com o site. Tá. Eu quero agradecer demais a sua presença. A gente está terminando o podcast, a gente vai continuar batendo papo aqui, sem problema nenhum. Quero agradecer a professora Márcia Sena, do NEAB, dizer que essa parceria do NEAB com o Direto no Campus está
aberto aí, é só chamar e a gente participa, e a gente quer mais é trazer essa discussão para uma universidade que leva o nome de Vassouras, e Vassouras, no século XIX, dá para dizer que era praticamente uma cidade africana, como o Rio de Janeiro também, né? Então, a gente está aí aberto para trazer mais conversas com esse teor, com esse conteúdo aqui para o podcast oficial da Universidade de Vassouras. Então, quero agradecer a professora Márcia Sena a participação e, claro, agradecer demais a presença do professor Vitor Hugo. Márcia. João, eu que agradeço imensamente por sua parceria, pelo seu incentivo. Como eu falei anteriormente, a gente tem a possibilidade de construir, né, e principalmente de disseminar esses conhecimentos. Agradecer ao professor Vitor Hugo, que mais uma vez, né, se colocou disponível em tratar da sua obra, e dessa vez presencialmente, né, aqui no espaço da nossa instituição, fortalecendo essa rede, ampliando cada vez mais, porque trata-se de algo extremamente importante, relevante para a construção acadêmica e profissional dos nossos alunos, para a experiência docente dos nossos professores, temos aqui alguns presentes também, e dizer que a semana, né, a semana da Jornada Severino Sombra está só começando hoje. Amanhã a gente tem a participação também uma grande parceira nossa, que é a Andréia Pitt, uma turismóloga, que faz um trabalho muito interessante no desenvolvimento de uma personagem de Mariana Crioula, que conta um pouco da vida, né, e da obra, da passagem de Manuel Congo também aqui na nossa região. E na quarta-feira temos um mini curso sobre as políticas afirmativas, relações étnicas e curricularização para a educação básica. Então, isso demonstra, mais uma vez, o compromisso da nossa instituição em estimular, apoiar, né, que essa temática seja sempre tratada dentro dos nossos espaços. Agradecer aqui aos presentes, professora Kátia, professor Gabriel, professor José Roberto, professor Paulo, que vai deixar para a gente, por esses dias ainda aqui, no nosso espaço, né, de convivência, uma exposição sobre ervas ancestrais e a relação que essas ervas têm com os orixás. O professor Carlos também aqui nos prestigiando. Mais uma vez, agradecer a equipe da técnica que né, gentilmente se disponibilizou em nos ajudar a fortalecer a rede e disseminar toda essa construção. Muito obrigada. Professor Vitor Hugo. Bom, agradeço enormemente a possibilidade de estar aqui. É a nossa terceira tentativa desde 2020. No ano passado eu ia para Maricá, mas caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro. Já tinha atravessado a ponte, tive que voltar. E aí, feliz de estar aqui hoje. Agradecer sempre a parceria com a professora Márcia Sena. Muito obrigado pelas perguntas à instituição, à Universidade de Vassouras, por acreditar em projetos como esse, porque não são todos os espaços que estão disponíveis para esse tipo de debate. Então, acho que isso é um grande trunfo para a instituição. E é isso. Espero que a galera goste aí da conversa. Ainda bem que eu vim arrumado, porque eu não sabia que tem gravação. As portas da nossa instituição sempre estarão abertas para você, sempre que desejar, quiser, num dado momento, fazer a indicação de outros autores, de outras personalidades. Eu acho que vai ser muito bacana a gente proporcionar nessa divulgação. Eu agradeço imensamente pela sua presença e sua disponibilidade. Muito obrigada. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece você que chegou aqui até o final do podcast. Você pode aí dar um like para a gente, né? Se você gostou da conversa, ative o sininho, vai ficar sempre aí sabendo das notificações aqui no Direto do Campus. E, claro, todos os vídeos postados aqui no YouTube oficial da Universidade de Vassouras. Eu agradeço demais a presença de todo mundo aqui e é bom demais conversar com uma nova perspectiva histórica. A história brasileira vai muito além dos descendentes de Portugal, Itália. A gente é muito mais do que isso. O Brasil é diverso e essa história tem que ser contada.